Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Kátia Caldas e hoje estou com vocês para falar exclusivamente destes chinelinhos, eu ia dizer sapatinhos, mas não, são chinelinhos de duche ou de quarto. Vou explicar duas formas de o fazer. Neste caso aqui vamos utilizar, utilizamos neste caso, nada mais nada menos do que o molde do nosso chinelo. Eu já vos vou explicar como é que nós fazemos isto, ou então podemos passar do princípio do retângulo à semelhança daquilo que fazemos em tudo o que é modelagem, portanto encontrar a forma geométrica onde se pode enquadrar determinada forma física e a partir daí fazer então o nosso desenho. Se vocês querem recriar aquilo que vamos fazer aqui hoje aí em casa, tenham em conta que vão precisar de um tecido para toalha, que é turco ou felpo, ou simplesmente tecido de toalha, vão encontrar com facilidade. Podem escolher também a nova variante de tecido turco, turco de bambu. Eu estava aqui perdida agora com um conceito que me tinha esquecido completamente do nome. Portanto, turco de bambu, em vez de ser feito então de algodão. E depois tenham em atenção que vão precisar de um tecidozinho para estampado, de um viés a gosto e de algum aplique que vocês possam considerar. Aquilo que vamos ensinar aqui hoje e que vamos aprender no conjunto será então traçar um chinelo de quarto / duche, portanto, para aquelas senhoras que gostam, por exemplo, dos cuidados de corpo e tudo mais, de fazer isso em casa. Este chinelo é muito cómodo, sobretudo o modelo que eu vou ensinar a fazer aqui agora em vídeo, porque é aberto à frente. Este não, este é fechado, é aquele desenho mais clássico, mas o outro vai nos permitir então, por exemplo, pintar as unhas em comodidade e sair da duche sem molhar os nossos chinelos que andamos por casa. Eu, regra geral, não gosto de tecidos, ou melhor, não gosto de chinelos que tenham, por exemplo, tanta maleabilidade na sola. Confesso que eu só uso este tipo de chinelos exclusivamente para sair do banho e para os cuidados de beleza mais básicos, mas vocês também podem utilizar este chinelo para andar por casa. Uma outra opção que eu posso deixar aqui também é utilizarem aquele tecido, não é propriamente um tecido, mas aquelas toalhas anti-manchas que nós encontramos muitas das vezes nos bazares orientais, para não dizer na loja dos chineses, assim tal qual toda a gente vai entender. Existem então algumas toalhas que eles vendem a metro, normalmente com alguns relevos, e elas também são antideslizantes, portanto aquilo é difícil escorregar se vocês tiverem, por exemplo, a casa toda em azulejo, em mosaico, seja o que for. Portanto, se quiserem depois na sola, em vez de utilizarem o felpo, podem utilizar esse material. Tenham em conta que é um material mais grosso e seja qual for o vosso trabalho, tenham em atenção adequar então a espessura da agulha à grossura do vosso material. Se caso for, façam tentativas antes da costura final para não correr o risco de estragar então aqui os materiais nas tentativas. Agora um bocadinho à parte daquilo que é então o nosso tema de hoje, vamos deixar um bocadinho o tema de hoje à parte. Vou só dizer-vos que tenho vestido então aqui uma suéte da minha coleção de fatos de treino. O Dedal Mágico no Facebook já tem a loja atualizada, vocês já podem comprar este tipo de artigos e alguns artigos de retrosaria, como é por exemplo o caso dos viés que vocês podem ver aqui, estão já disponíveis então na loja online do Facebook. Se tiverem curiosidade, podem lá passar para fazer uma espreitada e até para adquirir então aquilo que vos agradar. Este fato de treino é então dessa coleção, mas há mais, há muito mais. Vamos então trabalhar nos desenhos, que é aquilo que nos retém aqui hoje. Nesta primeira fase vamos então centrar-nos no desenho. Para o desenho deste chinelo que vocês podem ver aqui, há duas formas, ou pelo menos as mais fáceis, de chegar a este resultado. Como vocês podem ver aqui, eu já tenho o formato de um pé, que pode ser utilizado nesta direção
ou nesta direção. Portanto, o mesmo molde cortado em 2 sentidos vai fazer então aquilo que nós temos aqui, o pé esquerdo, o pé direito. Mas como é que vocês acham que eu cheguei a este formato? Portanto, muito simples. Pegando no meu chinelo de andar por casa, eu fiz o decalque num bocadinho de papel. Portanto, contornando aqui todo o meu chinelinho, eu cheguei ao formato do pé que pretendia. No meu caso é o tamanho, mas pode ser o tamanho que vocês entenderem. Outra forma de chegar a isto e sem tanta curvatura aqui, que pode às vezes dificultar as mães iniciantes na altura de fazer as curvas no viés, vocês podem medir o vosso chinelo, portanto eu estou a utilizar a minha régua e são mais ou menos 26 centímetros. E como é que nós fazemos isto? Portanto, largura eu posso medir aqui, numa folhinha de papel. Eu vou traçar a negro, que talvez se veja melhor na imagem. Vamos traçar 26 centímetros, que foi aquilo que nós encontramos agora aqui ao medir o nosso chinelo. Portanto, 26 centímetros e de largura temos justos 9 centímetros, mas eu vou traçar 10. Porquê? Porque não quero que fique muito justo, não é? Portanto, vamos traçar aqui, esquadrando 10 centímetros. E aqui temos então um retângulo onde se pode enquadrar o nosso pé. Como vocês podem ver, é exatamente o retângulo que faz então aqui enquadrar o nosso pezito. E agora, na nossa parte de baixo, podemos ver à partida que entramos 2 centímetros aqui e 2 centímetros aqui. E com a ajuda de uma reguinha que tenha as curvas, portanto, tal e como esta ou então uma aproximada ou parecida, vamos fazer então aqui a curvatura desta zona. Em cima vamos entrar menos, portanto, se ali entramos 2, aqui entramos 1 centímetro. E vamos também fazer aqui uma curvinha. Isto para não fazer tanta curva. Pode tornar-se mais fácil se fizerem desta forma. Portanto, isto depois também cada um vai procurar aqui a melhor forma de trabalhar. Ok. Agora aquilo que eu vou fazer é passar as curvas de metade para metade. Vocês já vão perceber o que é que eu quero dizer com isto. Vamos dobrar esta nossa peça na metade. Aqui recortamos a marcação que temos. E aqui vamos recortar também a marcação que temos. Arredondando, portanto deixando isto aqui mais arredondado. E desta forma já tínhamos, sem grandes curvaturas, o formato do nosso pé. Se pretendêssemos aqui mais redondo, mais curvado, menos curvado, portanto, a partir daqui podíamos fazer já um chinelo liso, sem esta curvatura da zona central, para fazer então aqui um chinelinho de banho. Se não quiserem, portanto, tanta curvatura. Eu neste caso vou utilizar o desenho que eu decalquei da sola do meu chinelo habitual. Portanto, vamos então agora ver como é que fazemos a parte superior. Como eu vos disse agora, vamos utilizar o chinelo para o nosso pé. Portanto, convém que saibamos qual é a largura do nosso pé. Como é que nós fazemos isto? Portanto, no nosso pé, justo na zona, e atenção agora que eu vou medir, portanto, para fazer só esta parte daqui, portanto aqui aberto, mas se vocês quiserem esta zona tem que fazer o total de largura da ponta do chinelo até à zona onde querem incluir a pala. Eu vou medir logo a seguir aos meus pés a altura do meu pé. No meu caso temos 16 centímetros, portanto o chinelo aqui também já confirma. 16 centímetros. Vou fazer uma tira aproximadamente de 8 centímetros,
Portanto, eu tenho que ver a largura que eu pretendo para deixar no meu molde. Tomem nota, 16, 8 de altura. Estamos aqui a procurar o retângulo. E agora medimos daqui, onde eu tenho então a minha altura, e vai dar 18 centímetros. Portanto, eu aqui tenho que traçar uma linha inicial de 8 centímetros de altura. Daqui até cá. Aqui na parte de baixo eu sei que tenho que ter 18 centímetros. Aqui temos que subir 8 centímetros. Eu vou fazer só aqui assim. Nos 18 eu vou marcar o centro. 9. Vamos esquadrar. Subimos 8 centímetros. Okay? Isto é só para esquadrar, porque como vocês sabem, na parte superior temos 16 e aqui temos 18. E então vamos centrar os tais 16 desta forma. Portanto, se esta linha é a linha do centro, eu traço 8 centímetros para cada lado. E agora, a partir daqui, unimos aquilo que vai ser então a nossa pala do chinelo. Portanto, será um chinelo, em vez de fechado aqui, será com tira. Podemos fazer exatamente da mesma forma, mas aqui depois fazendo curvatura. Se fizermos aqui o acrescento de uma curvatura, ou acréscimo de uma curvatura, vamos poder encaixar isto no chinelo. Atenção que aqui vai-vos parecer maior a curvatura, mas depois vai adaptar-se àquilo que vocês têm aqui. Portanto, vocês têm que fazer coincidir o centro desta curva com o centro da nossa base, do chinelo, e automaticamente vocês vão conseguir encaixar aqui todo o vosso tecido. Eu vou cortar apenas esta parte a negro e é a partir daqui que vamos então ter o molde para o nosso chinelo. Atenção que esta base eu vou cortar com margens de costura e esta base eu ainda vou cortar também com margem de costura. Se aqui dou 2 cm de margem, aqui dou 2 cm de margem, para que se mantenham as alturas que eu pretendo na minha peça. Vamos então agora à fase do corte. Portanto, considerando que isto é a minha base, eu tenho que ter em atenção que vou precisar cortar uma parte superior, uma parte inferior e tenho 2 pés. Portanto, a peça neste molde eu vou cortar 4 vezes em turco. Se por acaso a sola eu utilizar então, como eu sugeri também aqui, a toalhinha antiaderente, não se esqueçam que cortam então só 2 vezes neste para a parte superior, para quem encosta com o pé, e 2 vezes para a sola. Podem também utilizar um recheio, seja ele do tipo que for. Pode ser feltro, pode ser esponja, pode ser aquilo que vocês quiserem. No caso aqui, eu estou a utilizar o estabilizador, mas recorto 2 peças em cada. Porquê? Porque uma só é pouco, o pé faz muito impacto com o chão, embora seja só para sair do duche, mas eu prefiro então com 2 camadas de estabilizador. Se encontrarem materiais mais baratos que sirvam para a mesma função, podem então também utilizar. Convém que tenham efetivamente alguma coisa entre a toalha e o chão, para não ser só então aqui o tecido, mas vai já depois um bocadinho também da questão do critério e do gosto. Tenham em atenção que o turco tem direito e avesso, portanto tenham em atenção ao sentido do material na hora do corte. Isto para a nossa base. Para a nossa parte das tiras, portanto aquilo que é então a nossa pala para meter o pezito, eu selecionei aqui 2 tecidos. Como estamos aqui prestes a chegar ao Dia da Mãe, eu escolhi uma mensagem vocacionada, portanto, para o Dia da Mãe. Cuida-te mãe ou cuida-te mami. E neste lado, em vez de escrever exatamente a mesma coisa, optei por fazer um desenho
que fosse de encontro àquilo que eu queria de acabamentos. É uma opção, não tem que ser assim, portanto, eu gostei do conjunto em si de materiais que escolhi e acho que no conjunto vai ficar bastante bonito. Se por acaso tiverem ideias diferentes ou nem quiserem bordar nada, portanto isso já vai a critério. Podem, por exemplo, utilizar estampados ou então fazer este molde, por exemplo, com um quadrado de um estampado e outro quadrado de outro, por exemplo, utilizando as técnicas de patchwork, que eu já expliquei também aqui no canal. No nosso caso, vamos também incluir a nossa etiqueta, como vocês sabem, já está presente em todos os nossos trabalhos e já temos então definido também o nosso logotipo. Vamos deixar isto de parte. Sei que muitas de vocês vão perguntar, portanto, isto é viés feito, viés comprado, e isto é vivo, portanto, é um viés que tem um cordãozinho por dentro que faz relevo, isso chama-se o vivo. O viés é isto, metem-lhe um cordãozinho aqui por dentro, dobram, costuram muito rentinho ao cordão e ele já fica automaticamente aqui com um relevo. Isso é um vivo. E este tem a meia pétala, portanto é vivo de meia pétala, este tipo de material que eu vou utilizar aqui. Para o corte desta figurinha, eu espero não me ter passado na dimensão do bordado, portanto não. Vamos centrar o nosso desenho aqui na nossa figurinha, que eu aqui vou ter que descentrar mais que centrar. Recordem que eu disse que tínhamos que cortar com alguma margem de costura, que neste caso não é que tenhamos muita, não é? Na verdade, eu também ao fazer o desenho já fiz, portanto, o desenho com 1 centímetro a mais de cada lado. Em princípio, será suficiente. E aquilo que nós fazemos será então o recorte a 1 centímetro. Se vocês me vão perguntar qual é o material que eu tenho por debaixo do bordado, é nada mais nada menos do que a chamada entretela de papel. Aqui, como eu vou acabar com viés, vou cortar um bocadinho mais rente. Quando acabamos com viés não precisamos então de tanta margem de costura, porque o viés pode ser cortado rente ao material. Ou melhor, pode ser colocado rente ao material. Para o bordado existem centenas de opções de materiais. É só questão depois de vocês adaptarem o material àquilo que vocês pretendem. Temos então aqui recortado o primeiro material. Vamos recortar o segundo. Vamos deixar estes então de parte e vamos fazer o recorte da nossa base. Este é o direito então da nossa toalha, do nosso turco. Cortaríamos 4 de uma vez, mas depois a nossa tesoura vai começar aqui a queixar-se. Então é melhor não fazer isso. Vamos deixar margem de costura, mas também não vamos exagerar, está bem? Portanto, aqui, assim, mais ou menos 1 centímetrozinho, 1,5 centímetros. Estamos a recortar dobrado, portanto, 2 peças, frente e verso. E vamos utilizar a nossa tesoura de tecido, que eu estou aqui com algumas dificuldades para abrir. Temos então aqui 2 peças para um lado e vamos cortar
mais 2 peças. Neste caso, podemos aproveitar, por exemplo, este retalhito que temos aqui. A questão é que iria ficar, portanto, o sentido do fio iria ficar alterado. Mas é uma questão depois de vocês adaptarem também às vossas poupanças. No caso aqui, como eu vou utilizar o resto da toalha para fazer aqueles discos desmaquilhantes que estão agora tanto em voga, portanto, não me vai fazer falta aproveitar aqui neste momento. Vou aproveitar depois para fazer os discos. Temos então aqui 4 peças de turco. Vamos passar a recortar 2 peças de recheio. Portanto, frente e frente, com frente e frente. E utilizamos uma para cada lado. Neste caso vamos cortar só uma de enchimento e vamos então passar a montar o nosso chinelinho. Ora, muito bem, vamos lá. Para uma das peças, uma vez que vamos incluir a nossa etiqueta desta forma, vamos juntar o turco à parte do recheio, ok? E vamos fazer a fixação da etiqueta de um dos lados. Fazemos a fixação desta forma. Deste lado deixamos ainda sem o forro, para que não fique a costura a atravessar as 2 peças. A posteriori juntamos então esta peça. Deste lado, exatamente a mesma coisa. Portanto, o direito do material, o enchimento e o direito para o exterior. Portanto, o direito sempre para o exterior da nossa peça. Isto para fazer então aqui esta montagem. Agora, no nosso turco, vamos recortar aquilo que nos falta para a nossa peça. E aqui terá que ser 2 peças. Podemos cortar dobrado, a ver se aqui temos a altura suficiente. Por acaso até temos. Podemos recortar então desta forma, para ficar direito e avesso. Isto para depois poder então colocar aqui o nosso material. Exatamente. E exatamente a mesma coisa para a outra peça, portanto, para os 2 lados. Se quiserem, podem só cortar uma peça e deixar a outra de relevo. Portanto, em vez de cortarem dobrado, cortam só uma peça. Deixam que esta parte fique para baixo, para poderem enxugar aqui, que se calhar também é o que eu vou fazer, que acho que fica menos grosso. Eu ia fazer de outra forma, mas a verdade é que agora que penso, talvez fique menos grosso desta forma, talvez fique até mais interessante assim. Portanto, efetivamente, ok. Agora, temos que nos centrar primeiro nesta parte, para depois nos podermos centrar na outra. Aqui, centrar um bocadinho isto, porque senão a frase fica toda torta. Que aqui, como estava a aproveitar retalhos de tecido, era um bocado complicado fazer coincidir aqui todas as medidas. Este também, desta forma. E centramos então aqui o nosso bichito. Vamos centrar-nos ainda neste pormenor. Portanto, agora como é que eu quero o meu acabamento? Tendo em conta que eu vou deixar o passarito para a parte de baixo, não é? O passarito fica à vista, eu vou colocar um vivo nesta parte daqui, que eu aqui agora que me estou a dar conta podia ter cortado isto ao contrário.
porque sendo assim vai ficar a mensagem virada para a mãe e não para a pessoa, mas pronto. Acontece e a planificação às vezes não corre muito bem. Em relação àquilo que eu tinha pensado, portanto, o desenho vai ficar obviamente bem, a mensagem vai ficar direcionada para a mãe, mas esteticamente para os outros, para quem vai ver, não fica tão bonito. Aqui fixamos então o nosso vivo. Podemos fazer o recorte. Em baixo fazemos exatamente a mesma coisa. Vai ficar aqui um chinelo bem piroso, bem cheio de detalhes. E fazemos o recorte. Eu não estou a cortar as pétalas a meio. Estou a ter esse pormenor em atenção. E agora aquilo que nós podemos fazer aqui é, portanto, com a toalha virada para o direito, tudo encarado desta forma, fazer a finalização com o viés de ponta a ponta. Portanto, a terminação do meu chinelo vai ser assim. Desta peça, exatamente da mesma forma. Portanto, já deixo aqui estes dois. Tenho que tirar mais, que é deste mesmo, portanto, para fazer o acabamento deste. Vamos então à máquina fazer isto. Para fazer a fixação deste vivo, aconselho que utilizem o pé de fechos. É mais efetivo e o resultado fica bem melhor. Esta peça está completamente fixada, vamos então fazê-la terminar com o viés, que podemos fazer em duas fases, como eu já expliquei aqui várias vezes, portanto, de um lado contrário, abrir o viés e fazer a costura, ou, neste caso, prefiro fazer a colocação do viés de uma vez só. Parece-me que o viés é ligeiramente mais curto do que aquilo que eu estava à espera. Portanto, aquilo que temos que fazer é corrigir o excesso de margem para poder fazer a colocação. Não estou muito segura de que me vá tapar aquilo que eu quero, portanto acho que vou fazer mesmo . Uma vez que já temos fixado do avesso, aquilo que vamos fazer é virar para o lado direito e finalizar, que agora tem que ser finalizado muitíssimo perto do nosso vivo para que não se veja a costura anterior. Por isso é que eu fiz de duas fases, porque não estava a ficar onde eu pretendia e para não correr o risco de ele me deixar as costuras à mostra, portanto fiz em duas fases. Caso contrário teria acabado, portanto, de uma vez só. Basicamente é assim que temos que realizar. Eu vou só fazer a correção desta costura porque parece-me que a minha máquina ficou assim um bocado preguiçosa de repente, mas basicamente é assim o procedimento. Portanto, fazemos a costura do viés de um lado, passamos o viés para o outro, finalizamos e desta forma temos terminado então aqui a nossa peça. O filtro ficará então direcionado para o interior da peça. Vamos só procurar a melhor forma ou a melhor altura para o colocar. Tenham em atenção que a parte mais curta ficará então para a parte da frente e que a parte mais larga ficará então para a parte de trás, à semelhança daquilo que já expliquei antes. Portanto, com as medidas do nosso pé, conseguimos então fazer este tipo de retângulo, calculando aquilo que precisamos de material. Agora, para podermos fazer o trabalho então de uma forma mais eficaz, aquilo que vamos fazer é, em todo o contorno do nosso chinelo e toda a nossa base,
fazer um ponto para fixar as 3 camadas. Portanto, o feltro, o felpo, o forro, neste caso o recheio, e a nossa toalha de base. Pode também ser, portanto, o tal material que já vos disse, anti-deslizante. Isso já vai depois também conforme o uso que lhe quiserem dar. Portanto, temos as 3 capas aqui encaradas, vamos fazer então uma costura. Eu hoje estou um bocado torpe. Fizemos então a costura em todo o contorno. Eu desta vez só coloquei uma parte de enchimento porque da outra vez coloquei 2 e dificultava bastante, uma vez que este material, o felpo, também não é muito fácil de costurar, dificultava bastante depois aqui a finalização da peça. Portanto, eu optei por colocar apenas uma capa. Como vocês podem ver, está, portanto, perfeitamente fixado e agora aquilo que nós temos que fazer é, à distância que nós fizemos a medida do nosso pé, portanto, fazer a colocação desta peça. Aquilo que nós vamos fazer é com o alfinete, portanto, à distância que nós sabemos que temos a altura do pé, fixar aqui o nosso material. Já me fugiu o alfinete outra vez. Faremos a costura deste lado e, a posteriori, vamos fazer a costura deste lado, fixando exatamente à mesma altura que tínhamos aqui, ok? Portanto, mantendo a mesma altura de um lado e do outro, vamos fazer a fixação desta nossa peça superior. Eu aqui vou já marcar também a colocação. Podem fazer primeiro de um lado e depois vir fazer a marcação do outro. Talvez seja mais fácil, sobretudo para iniciantes. Mas vocês é que sabem, o trabalho é vosso. Aqui podem fazer a fixação de um lado e depois ir medir com a fita métrica a distância que têm daqui de cima até à zona onde fizeram a colocação e fazem a colocação do lado contrário, justamente para ficar igualzinho dos dois lados. Fazem a costura com a mesma distância que fizeram a anterior, portanto, para fixar as capas. Temos praticamente este nosso chinelinho acabado e agora aquilo que nós temos que ter em conta, portanto, recortar aqui os excessos. Deste lado exatamente a mesma coisa, recortar os excessos. E agora vamos passar um viés em todo o contorno. Agora sim a fase de acabamento final. Portanto, o viés vai ser passado ao passar, portanto podemos passar de um lado em 2 fases exatamente a mesma coisa como fizemos aqui, portanto para que fique com este tipo de acabamento, ou podem passar de uma vez só. Se são iniciantes, eu aconselho a fazerem em 2 fases. E atenção agora aqui ao acabamento, que é a parte mais dramática da questão. Portanto, o início é importante para poder dar um bom final. Isto parece título de filme, mas não, é mesmo a forma de trabalhar. Portanto, vamos aplicar o viés em 2 fases, para que vocês também possam perceber, e vamos fazer uma dobra ligeiramente grande, portanto mais ou menos de 1 cm, e vamos começar pela parte traseira, portanto encaram direito com direito. Vamos começar pela parte central traseira, com a dobra do viés, e começamos a costurar justamente a partir daí. Fazemos 2 pontos, 2 para a frente, 2 para trás, e vamos adaptando o viés à nossa forma curva, à semelhança daquilo que eu já expliquei várias vezes.
Aqui fazem a nossa pala vir toda para um lado, para que seja mais fácil fazer a costura. Nas zonas curvas, tenham em atenção direcionar o viés e depois ajudar com a mão a que a peça adapte o seu formato, assim desta forma. À medida que vocês vão direcionando o tecido, portanto vai sendo mais fácil fazer aqui. Fazem a pala também para o sentido contrário, de maneira a terem aqui o menos tecido possível, para ela não ficar costurada onde não deve, justamente por causa disso. Aqui na parte do final, vejam que eu abri o meu viés, vou passar por cima do que já tinha, mais ou menos 1 a 2 centímetros, para que seja mais fácil fazer a finalização do viés. Portanto, temos então aqui o viés passado deste lado. Vamos fazer novamente o recorte dos excessos, agora que já temos o viés cortado, ou melhor, colocado do lado contrário. É importante recortar aqui os excessos de material, para que o viés depois não tenha dificuldades de assentamento. E vamos virar o viés para o lado direito e vamos começar a costurar justamente no extremo. Portanto, esta peça deixamos para trás para não costurar já e vamos começar a costurar aqui. Aqui respeitando sempre aquilo que é a nossa curvita. Não precisamos fazer retrocesso nesta costura, uma vez que esta costura vai ser rebatida depois ao chegar aqui para finalizar o viés. Muita gente diz que detesta colocar o viés justamente porque requer aqui, portanto, alguma técnica, e ao não conhecer a técnica ou não ter assim muito treino, pode dificultar um bocadinho o trabalho. Recordem que ao passar o viés para a parte superior, aquilo que temos que fazer, portanto, é tapar as costuras que já tínhamos aqui feitas anteriormente.
Agora aqui na finalização, portanto, temos que ter em atenção que o nosso viés siga formato curvo e dobramos para dentro o excedente que nos falta. E desta forma será muito mais fácil fazer então aqui o acabamento. Se não fizerem desta forma, podem sofrer um bocadinho na hora de o colocar. Ok, temos então aqui a nossa peça finalizada. Se fizerem tal e como eu disse aqui, não vai haver problema, caso contrário pode ficar um bocadinho mais complicado depois finalizar nesta zona. Temos então aqui o nosso chinelo prontinho. Ai, que me fugiu aqui alguma coisinha e tenho que retificar. Façam a verificação, portanto, ao acabarem de fazer a costura, que é muito importante, e deste modo teríamos então o nosso chinelinho terminado. Precisamos só terminar o lado contrário e já vos vamos mostrar o resultado. Acho que não há necessidade de mostrar a repetição, vocês podem sempre ver em vídeo passando para trás. Não é difícil, têm apenas que prestar atenção a alguns detalhes e fazer então isto da melhor forma.